Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que realizarmos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 17 ao 20a. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Lembramos que o rapaz está em uma situação degradante. É estrangeiro, está pobre, órfão por conta própria, porque quis se afastar de sua família, é empregado de um pagão, cuida de porcos, passa fome. Como vimos, beira, nesse momento, esse jovem beira ao ponto de esquecer-se de sua humanidade, de sua filiação, mas ele cai em si, como vimos no Evangelho. Quando ele está nesse estado animalesco, ele tem o lampejo daquilo que fora um dia, daquilo que não acreditamos que não há muito tempo fora, que foi um herdeiro, que foi filho, que era coproprietário das terras de seu pai. Ele se vê, nesse momento, então, inferior aos empregados que tinha. Jesus revela aqui a mente do jovem, mostra o que passa no seu íntimo, no seu interior, no mais profundo de si, em meio àquela situação. Não é a primeira vez que o Senhor faz isso. Se utiliza desse recurso de supor o pensamento do personagem. Foi o que fez após um jovem pedir que o ajudasse na divisão da herança com o irmão, lá em Lucas 12. Ao contar a parábola do esbanjador dos bens do patrão, mais à frente em Lucas 16, quando da parábola do juiz e o processo da viúva, também em Lucas, capítulo 18, e dentre outros momentos do seu evangelho, da sua boa nova, onde ele se utiliza desse recurso de mostrar o íntimo, o pensamento, o que tem no coração aquele personagem da história em que ele está contando. A expressão utilizada por São Lucas para esse momento é caindo em si, que tanto no aramaico quanto no hebraico pode significar conversão, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Todavia, entenda-se como no início do processo da mudança. Ainda não é a conversão em si, ainda não é o arrependimento em si. Ele está no início do processo de conversão e arrependimento. Quando ouve-se caindo em si, não significa que ele já converteu-se ou que arrependeu-se. Não. No aramaico, esse caindo em si
significa que está nesse início de processo de conversão e de arrependimento. Nesse monólogo interior, Lucas não deseja exprimir grandes sentimentos de arrependimento, visto que a conversão se dá de fato ali no encontro do Pai. Quando ele está olhando nos olhos do Pai, é que se percebe o seu arrependimento. A reflexão aqui surge da necessidade, da falta de comida e do estado degradante no qual esse jovem se encontrava. Tudo não passava de interesse próprio até esse momento em que nós lemos. Ele estava falando tudo isso tão somente porque estava passando fome e necessidades. Se estivesse bem, como estava antes, não lembraria da casa de seu pai. O jovem não pensou no mal que causara ao pai. Nós não vemos isso. Não pensou na sua mãe ou irmãos que ficaram em casa, na saudade deles. Não. Ele, na escassez, na fome, na miséria, na situação de necessidade em que ele se encontrava, continuava egoísta e orgulhoso. A situação em que ele veio a encontrar-se, quando se viu sem os bens materiais que dissipara, deveria tê-lo tornado consciente, como é normal, também da perda dessa dignidade. Ele não teria pensado nisso, como falamos há pouco, quando pediu ao pai que lhe desse a parte da herança que lhe tocava. Parece que nem mesmo agora está bem consciente dessa realidade. Ele se avalia a si mesmo com a medida dos bens que ele tinha perdido. Quem nos diz isso é o Papa Santo São João Paulo II, na sua encíclica Dives de Misericórdia, de 1980. O jovem, contudo, supera esse seu primeiro momento de interesse pessoal e também interesse egocêntrico. Ele transcende as periferias do seu ego, descobre a autocompreensão, começa a fazer um caminho de novo, um caminho novo, um caminho interior, um caminho do coração. Considera a partir do que está vivendo e vê que em casa era mais livre. Lembramos que todo o nosso processo de Léxio nós viemos falando dessa busca de uma falsa liberdade, que ele achava que não tinha na casa do seu pai e percebe que, na verdade, ele era livre. Chega ao conhecimento da finalidade de sua vida. Percebe quem realmente é. Ele percebe o seu verdadeiro eu. Ele não é um pastor de porcos. Ele não é um empregado de um pagão. Ele não é um estrangeiro. Ele é filho de um homem que continua sendo seu pai. Ele pode ter renegado o pai, mas o pai não renegou. O pai o ama e nós temos a certeza de que ele nos espera. É a visão nossa em relação a Deus. Apesar das nossas misérias, apesar das nossas mesquinhezes, apesar do nosso egocentrismo, apesar do nosso egoísmo, apesar dos nossos pensamentos individualistas, apesar de muitas vezes nós nos afastarmos de Deus e pelas nossas ações não o tratá-lo como nosso Pai, como Ele é, mesmo diante de tudo isso, Deus continua sendo o nosso Pai. Deus continua a nos esperar. Deus continua a nos amar. Deus continua a nos cumular com a sua misericórdia, com seu perdão, com seu amor, com seu rahamim. Ou seja, repito,
que a gente vem falando durante todo esse processo de Lexio, esse rahamim, esse amor visceral, esse amor uterino, esse amor que brota das entranhas de Deus, do coração de Deus, para acumular cada um de nós. Ainda consigo mesmo esse jovem se confessa, reconhece-se culpado, necessitado do perdão paterno. Passa da consideração de sua miséria ao reconhecimento de sua culpa, da recordação da abundância que tinha na casa paterna, dos servos do pai, à bondade do mesmo, da distância espiritual e material ao reconhecimento da dimensão vertical do seu pecado. Ou seja, ele pecou contra os céus, ele pecou contra o próprio Deus. Não foi só algo horizontal, não foi só entre ele e o pai, ou a mãe, os irmãos, no sentido pessoal. Ele chegou à conclusão que com os seus atos a posição mudou. A ofensa mudou de posição, não foi mais horizontal, mas vertical. Foi uma ofensa que chegou no coração de Deus. Foi uma ofensa que alcançou aos céus. Foi uma ofensa que foi contra o próprio Deus. Jesus mostra, mais uma vez, aqui, a ligação que sua história tem com personagens do Antigo Testamento, como José diante da mulher sedutora, como o faraó para Moisés, o povo em Cádiz, depois de murmurar contra o Senhor, Davi, após tomar a mulher de Urias. Tudo isso deixou de ser um pecado, e todo pecado, ele não é apenas vertical. O pecado, ele é horizontal, ou melhor, não é só horizontal. O pecado, ele tem uma dimensão vertical, porque todo o pecado atinge o coração de Deus. Tudo aquilo que cometemos, os erros, as faltas, todas elas têm uma dimensão vertical. Todas elas chegam a Deus. Todas elas são contra Deus. José poderia pensar, quando a mulher o seduziu, não, vai ficar só entre nós, aqui é apenas entre eu e ela. Ela vai trair o marido, é apenas entre ela e o marido. Não. É entre ele, ela e Deus. É entre ela, o marido, e Deus. O matrimônio é sagrado. Trair o cônjuge, trair a cônjuge, eleva esse pecado a uma condição contra a Deus. Dentre os outros fatos que foram citados aqui do Antigo Testamento. Jesus, então, faz ressoar no íntimo de cada um dos ouvintes as palavras do Salmo: pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Seguida de sua confissão interior, o jovem impõe a si uma pena. Deve ser tratado não mais como filho, senão como um servo, como um empregado do seu pai. Quando o homem está sinceramente arrependido dos pecados, mesmo se forem gravíssimos, abandono da casa paterna, vida dissoluta, impiedade, desprezo total da lei, os destrói Deus e esquece como coisas que se calcam aos pés. Criou Deus o homem livre,
E quando este, como vimos no filho pródigo, com gestos de independência e rebeldia, afasta-se dele, não o detém à força, mas o espera. Isso aqui quem nos diz é Gabriel de Santa Maria Madalena, nos seus escritos Intimidade Divina. Aquele que de filho se fez servo, olha bem a diferença. Toma a iniciativa de levantar-se do estado em que se encontra. Não levantar-se apenas do local onde está. Ele levanta-se do estado em que ele se encontra, daquele estado de servidão, daquele estado de pecado, daquele estado de repúdio contra Deus, de afastar-se de Deus, da família, de tudo aquilo que ele achava que o prendia. Ele levanta-se desse estado. É mais que um estado físico, é um estado moral, religioso. Decide não mais comer do próprio vômito, nem voltar à lama. Relembrando aqui a palavra de Deus em Provérbios 26:11 e 2 Pedro, capítulo 2. Tem a determinação de fazer o caminho de volta. Tem a coragem de fazer o caminho de volta, porque ele poderia muito bem seguir em frente. Ele poderia muito bem, naquele estado, procurar outros lugares que pudesse se reerguer da condição em que estava, em um trabalho mais digno, mas não. Ele criou a coragem de voltar. O caminho que outrora percorrera, esbanjando riquezas, cheio de orgulho, de cabeça erguida, com boas roupas, um herdeiro rico que chegava na cidade, ele volta irreconhecível. Ele volta sujo de lama, as roupas rasgadas, cabisbaixo. Ele volta praticamente um mendigo. Ele estava pobre, sujo, encurvado pela fome. O jovem deixa para trás a sua pseudo-liberdade. Deixa para trás o ideal que ele tinha de liberdade. Deixa para trás os anseios que ele tinha quando chegou naquela cidade. E vai então de encontro à verdadeira e única liberdade, impulsionado assim pelo temor de Deus, pelo temor do Senhor. Voltando às origens. Que nós possamos, também nós, nesse nosso processo de Léxio Divina, já mais ou menos tendo uma noção desse Rahamim do Senhor, desse amor visceral que o Senhor tem por nós, é esse processo que nós também devemos tomar, de retorno, como esse jovem da parábola. Nós precisamos cairmos em nós mesmos, tomar consciência da nossa condição, que não estamos indo bem, que não estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E nós precisamos mudar. Nós precisamos tomar o caminho de volta, ter a coragem, pelo Senhor, no temor do Senhor, de voltar atrás, de nos reconhecer, de pedir perdão ao Senhor, de pedir perdão às pessoas que magoamos, de pedir perdão a nós mesmos, de tudo aquilo que nós fazemos de mal para conosco. Nós precisamos tomar a decisão corajosa de voltar atrás, de nos reconhecer pecadores, de nos reconhecer falhos, de nos reconhecer pequenos diante da grandeza insondável do amor de Deus. Amém.